Olá, seja bem-vindo à terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação. Este ano estamos com um período particular e a terceira Conferência Cabo-Verdiana está a acontecer em modalidade online. Já tínhamos duas edições em anos anteriores que aconteceram em modalidade presencial. E este ano particular, com a pandemia do novo coronavírus, nós temos hoje praticamente quase tudo acontece em modo online. A terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação este ano tem como lema Trocas Narrativas e Experiência de Leitura Plural. Está a acontecer aqui na Universidade de Cabo Verde neste dia 15 de outubro. É um evento que tem parcerias internacionais, não é só propriamente da Universidade de Cabo Verde, mas a Universidade de Cabo Verde está em parceria com o Movimento Internacional Lusófono MIL, também o Instituto Camões, Centro de Língua Portuguesa, sediado aqui na cidade da Praia, mais concretamente na Universidade de Cabo Verde, é parceira deste evento. E também temos a Universidade do Porto, que é uma das parceiras deste evento. Portanto, nós temos vários painéis de debate com especialistas nacionais e estrangeiros que trazem-nos aqui leituras cruzadas e profundas sobre os diferentes temas que apresentamos aqui. Neste primeiro painel aqui na Universidade de Cabo Verde, nós temos 4 especialistas, sendo deles 3 são nacionais e temos uma especialista internacional que integra este painel moderado por mim. Temos a professora Fátima Fernandes, que é professora cá da Universidade de Cabo Verde. O professor Carlos Belino também é professor da casa. Temos ainda o professor Manuel Veiga, especialista em criolística e também na linguística de uma forma geral, professor aqui da Universidade de Cabo Verde. Temos a Cristina Ramalho, que é da Universidade Federal de Sergipe. Portanto, temos temas diversos para o debate. Passamos neste momento a apresentar algumas notas biográficas dos nossos conferencistas. Fátima Fernandes nasceu em São Tomé e Príncipe, está aqui na Universidade de Cabo Verde a dar aulas há vários anos, tem um doutoramento em Letras pela Universidade de São Paulo, fez mestrado pela Universidade de Sorbonne, Paris, e é licenciada em Línguas, Literaturas e Culturas, Estudos Portugueses, pela Universidade Nova de Lisboa. Aqui na Universidade de Cabo Verde é professora auxiliar da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes e também ela coordena a Cátedra Eugênio Tavares de Língua Portuguesa aqui na Universidade de Cabo Verde. A Fátima Fernandes vai trazer-nos então um tema interessante que tem como título A Terra, a Língua e o Homem Cabo-Verdiano, experiências identitárias e uma narrativa plural. Como nós podemos ver, é um tema abrangente que dá panos para mangas. Passamos então a palavra à Fátima Fernandes para fazer a sua explanação sobre esta matéria. As minhas primeiras palavras neste evento, que já se encontra a registrar a sua terceira edição, são para cumprimentar quem nos ouve e agradecer o convite que nos foi formulado pela comissão organizadora. Com efeito, a terceira Conferência Cabo-Verdiana de Filosofia, Literatura e Educação, com a proposta orientadora de desenvolvermos trocas narrativas e experiência de uma leitura plural, invoca a mobilização de leituras dialogantes entre filosofia, literatura e educação num contexto plural. Esta comunicação, intitulada A Terra, a Língua e o Homem Cabo-Verdiano, experiências identitárias de uma narrativa plural, pretende resumir algumas reflexões em relação aos percursos da literatura cabo-verdiana.
uma literatura nascida num contexto bipartido entre a ambiguidade e contradição do cabo-verdianismo e a expressão literária original, a cabo-verdianidade, na acessão do saudoso Manuel Ferreira e que conhece nos seus percursos experiências de busca e de afirmação constante, marcadas pelo desenho de um triângulo de defesa da terra-mãe, das línguas de comunicação e do homem cabo-verdiano. Com efeito, no circuito do conhecimento, análise e estudos a que a literatura e a cultura cabo-verdianas se predispõem atualmente, o meio académico testemunha a responsabilidade de resgatar as trajetórias e os percursos dos diferentes intervenientes na afirmação identitária, a saber, cultural, histórica e literária cabo-verdiana. É neste âmbito que esta comunicação se coloca. Comecemos pelo século XIX, na segunda metade, e em que Cabo Verde era colónia portuguesa, mas com mostras de uma busca e defesa da sua autonomia, embora dependente das expressões e formas literárias europeias. Falamos concretamente do romantismo. É aí que vamos localizar as obras de dois autores cabo-verdianos importantes. Eugênio Tavares, que nasce em 1867 e morre em 1930, e nasce precisamente neste mês de outubro, o mês da cultura e da implantação da República, e falecido há 90 anos. O escritor e o homem, poeta, compositor, jornalista, ativista e intelectual político, servem de instrumentos imprescindível à avaliação dos percursos da literatura cabo-verdiana. O segundo escritor é José Lopes, que nasce em 1872 e falece em 1962. Do primeiro exemplo, cabo-verdianista, porque dividido entre a mátria cabo-verdiana e a pátria portuguesa, entre a defesa da sua ilha-mãe e o território português, e ao mesmo tempo precursor da cabo-verdianidade, é para se dizer que a obra e o legado de Eugênio Tavares permitiram que a voz e a presença do povo da Ilha Brava ultrapassassem os muros ou as águas do arquipélago. A obra de Tavares, dividida em poesia, memórias, teatro e textos de intervenção, coloca-se numa conjuntura que o tornou único e capaz de influenciar as dimensões geográfica, política, jurídica e linguística cabo-verdiana. Os seus textos ousados para aqueles tempos, com a propriedade e inteligência que vão para além dos limites territoriais deste pequeno país de grandes poetas, fazem com que o estudo da sua obra, sistematizada por académicos com destaque para o português Alberto Carvalho e o brasileiro Genivaldo Sobrinho, esmiucem documentos, poemas, conteúdos de fontes críticas de um autor que nos possibilitam, segundo Simão de Caputo Gomes, uma leitura da obra norteada pelo levantamento de como interagem as múltiplas faces do seu percurso em prosa jornalística e prosa epistolar, a poesia em língua portuguesa e cabo-verdiana, fornecendo ao leitor uma visão de Cabo Verde e sua cultura na época em que se escrevem as suas intervenções. É Simão Caputo Gomes que diz que é também, para além da sua figura de intelectual e a força da sua produção literária, que a atuação na sua imprensa se transformam em símbolos de cabo-verdianidade gravados para sempre na memória coletiva que reverberam até aos nossos dias. Fim de citação. Assim, a necessidade de conhecer o papel dos autores do seu tempo e fora do seu tempo faz com que Eugênio Tavares participe na construção identitária cabo-verdiana relativamente à cultura e à literatura. Daí que, se analisarmos os tons e o alcance de produções dos conterrâneos de Tavares, como Guilherme Dantas, Januário Leite, junto do próprio Eugênio Tavares e Pedro Cardoso,
constatamos não só um suporte crítico, mas sobretudo marcas de uma autêntica cabo-verdianidade na elaboração textual em língua portuguesa, nas reflexões deles sobre a importância da convivência entre ser português e ser cabo-verdiano. Nas suas pesquisas e registros, hoje temos um percurso de interesses pelo mundo académico além fronteiras e que nos dão conta do quanto a cabo-verdianidade é dependente da literatura. O segundo poeta da nossa escolha é José Lopes. José Lopes da Silva nasceu a 15 de janeiro de 1872 na vila de Ribeira Grava, em São Nicolau, e foi estudante do famoso Liceu Seminário criado aí em 1867. As atividades culturais e literárias desenvolvidas por José Lopes dignificam o percurso de um cabo-verdiano cuja obra se divide no extenso registro enquanto escritor, poeta, jornalista e professor, embora ele permaneça até os dias de hoje num quase anonimato. José Lopes é um poeta emancipado para o seu tempo. Ele escreve em português, em crioulo, em francês, em inglês e até em latim. É um poeta que pertence a si mesmo, pois possui características próprias no uso de versos livres, na escrita, e muitos dos seus poemas perpassam os limites espaciais de um poeta que toma como referência o mundo na sua totalidade. Configura nos seus escritos com elementos culturais de outras latitudes. Apresenta uma requintada sensibilidade para com as temáticas que fazem dele um poeta que acredita e que sente a sua própria poesia. Escrevendo em defesa da terra e do homem cabo-verdiano, o poeta José Lopes contribuiu para a formação e para o enriquecimento estético-formal da literatura das ilhas e, mediante a incorporação de novos estilos, tendências e técnicas literárias, mostrou-se influenciado pelos modelos da antiguidade clássica, recriando, numa ótica de tradição temático-literária e técnico-literária, toda uma estilística e uma ideologia cultural própria. Classificado como espiritano, arcenário ou pré-claridoso, José Lopes da Silva, mais conhecido por José Lopes, é um dos autores merecedores de um reconhecimento digno pelo conteúdo das suas obras conciliadoras da experiência do local e do universal. Ele é um exímio intérprete da cultura greco-latina, no exercício poético em língua latina, no culto e valorização das referências clássicas no seu tempo, e o autor constitui, de facto, uma merecida lembrança na reapresentação de parte do seu extenso labor literário. O levantamento de autores registados e conhecidos na história literária cabo-verdiana traz a público a necessidade de fazer justiça à obra e aos poetas do século XIX. E pensando-se em Eugênio Tavares e José Lopes, poetas, escritores, jornalistas, temos em conta o lugar da poesia, uma poesia de qualidade, com marcas de universalidade evidenciadas quer na opção pelas línguas, a língua portuguesa ao lado da língua cabo-verdiana, e a que se acrescentam as línguas francesa e inglesa, quer pelo domínio de técnicas aprendidas e praticadas de forma autodidata por indivíduos detentores de uma rica e rara cultura. Portanto, quando falamos de Eugênio Tavares e de José Lopes, ainda hoje a obra de ambos se predispõe a uma singular utilidade pelo privilégio que tanto o regionalismo como a universalidade dos conteúdos que as compõem demonstram um caráter dinâmico da poesia, num certo desapego ao habitual telurismo com que são identificados os autores cabo-verdianos, quer do século XIX, quer da primeira metade do século XX. E é na primeira metade do século XX que se situa o grupo seguinte que destacamos, que é precisamente o grupo da geração da revista Claridade. A revista Claridade, surgida em 1936,
É expressão e manifesto do início da modernidade literária em Cabo Verde, com Baltazar Lopes, Jorge Barbosa, João Lopes e Manuel Lopes, tendo aberto os horizontes para uma leitura mais alargada dos próprios antecedentes. A duração da revista, publicada num período de 24 anos, com insistência em manter a ligação com a terra arquipelágica e sob influência da imperiosa necessidade de pensar o problema da terra e do homem cabo-verdiano, são marcos e razões suficientes para ir ao encontro dos temas da cultura cabo-verdiana, da tradição oral e do erguer de personagens ícones do apego à terra e aos seus flagelos. Os títulos Arquipélago, de Jorge Barbosa, Galo Cantou na Baía, Flagelados do Vento Leste e Chuva Brava, de Manuel Lopes, Chiquinho, de Baltazar Lopes, dispensam grandes apresentações, se bem que continuem a interpelar os presentes a uma leitura mais atenta do que é ser cabo-verdiano neste mundo plural, aqui e na diáspora, do quanto a terra-natureza cabo-verdiana poderá ser madrasta para os seus filhos e de que a sede da chuva e da imigração continuam a persistir em ser dois polos de um mundo de sofrimento e de esperança. Depois vem a necessidade de assumir o tema da liberdade para compreender o homem cabo-verdiano como fruto de experiências identitárias de uma narrativa plural. Assim, com a geração que não vai para a Pasárgada e a poética da liberdade de Ovídio Martins, começamos a falar da liberdade em Cabo Verde. E falar de liberdade em Cabo Verde é falar de uma literatura que durante mais de um século procurou libertar-se do jugo colonial e trilhar o seu próprio caminho, juntando as suas letras à de muitos outros que fizeram das palavras uma arma de combate e de ação. Tal é o caso de Ovídio Martins, poeta da liberdade, da resistência, do social e da luta. Ovídio Martins nasceu a 17 de setembro de 1928 em São Vicente, foi jornalista, cofundador do Suplemento Cultural em 1958, também em São Vicente, teve um forte envolvimento em atividades de promoção da independência, do qual resultou uma pena de prisão e o exílio na Europa, nomeadamente nos Países Baixos, na Holanda. Da obra publicada deste poeta cabo-verdiano, de onde se conhece Caminhada, poemas, 100 poemas Gritarei, Berrarei, Matarei, Não Vou para a Pasárgada, poemas em português e em língua cabo-verdiana, Chuchinha, a novela de 1962, permitimos-nos partilhar com todos o poema Para Além do Desespero. E o poema diz o seguinte: apenas a criança, numa paisagem de nada. A sua boca não ri. Nunca soube que uma boca de criança foi feita para rir. Os seus olhos não choram. Não há lágrimas para além do desespero. Os seus pés não correm atrás de borboletas e as suas mãos não abrem na cova da areia, porque não há borboletas nem areia numa paisagem de nada. Para além do desespero, também a minha revolta com cadeados nos pulsos. O final da leitura deste poema leva-nos à classificação da poesia de Ovídio Martins como uma poesia de combate, no sentido de explicitar toda uma resistência a um viver à margem da valorização da nossa identidade, a cultura, a língua materna, as paisagens e as gentes das nossas ilhas e, claro, a nossa autonomia. Hoje há ainda um trabalho a fazer de recuperação da imagem, da personalidade e da obra de Ovídio Martins, cujo registro marca a expressão da revolta e o grito de homens que conseguiram fugir à mordaça da censura, da ditadura e da pide salazarista. O seu único exemplar registado no livro Gritarei, Berrarei, Matarei, Não Vou para a Pasárgada, que foi editado
primeiramente em 1973, é uma expressão estética muito interessante, instigante e provocadora, que reage em 3 partes: caminho andado, caminho da perdição e caminho crioulo, a um pensamento-ação, a um pensamento que deveras é promissor e incomodativo para o contexto de 1973. Estamos a falar do período imediatamente anterior ao da independência nacional de Cabo Verde. Na obra de Ovídio Martins, o sujeito que afirmativamente grita, berra, mata e não vai para a Pasárgada, reage à voz poética de Osvaldo Alcântara, pseudónimo de Baltasar Lopes, que, procurando se evadir de um arquipélago colonial imerso na miséria, anunciava no 5º número da revista Claridade, em setembro de 47, e passamos a citar: "Eu vou-me embora, não vou ficar mais avassalado pelo astral inferior. Vou fugir naquele Grange ou naquele Suíça." Neste excerto de poema estamos a referir-nos ao Rapsódia na Ponta de Praia, de Osvaldo Alcântara. Meus caros, muito fica por dizer de toda essa geração dos anos 60 e 70, mas não podemos deixar de registar o contributo de uma grande mulher escritora na pleiade que formatou a trajetória identitária da escrita cabo-verdiana mais recente. Da geração da certeza, com um percurso individual e construído em representação da diáspora cabo-verdiana, a diáspora da imigração, da luta pela independência e de ajuda ao país de hoje, sai a escritora Orlando Amarilis e o seu exemplar livro de contos Cais do Sodré até Salamanca. A terra cabo-verdiana, a língua cabo-verdiana levada para a imigração, na morna, na gastronomia e no perfil mestiço crioulo, exemplificam, a partir dos anos 70, essas trocas narrativas e experiências de leitura plural a que a literatura cabo-verdiana se oferece. Primeiro, esses 2 referentes, Cais do Sodré, na capital portuguesa, e Salamanca, a vila de pescadores vicentinos. Depois, em Ilhéu dos Pássaros e, finalmente, a Casa dos Mastros. Para terminar a nossa apresentação, eis que surge o poeta maior da nossa vivência, o poeta maior da vivência contemporânea e que merece uma devida homenagem. Trata-se do poeta das pontes, o poeta que faz a ligação entre os trovadores do século XIX que lançaram as sementes na ilha literária e que hoje, tal cabeça calva de Deus, representam a nossa cabo-verdianidade. Falemos de Cursino Fortes. Com uma história de vida intensa, de pobreza, de dignidade, que morre com uma vasta experiência de vida como embaixador, ministro, administrador e poeta, pedra a pedra, foi construindo uma empresa, uma literatura, um país. Em outras palavras, a identidade cabo-verdiana, onde a criação e a existência se confundem na poiesis. Segundo Érica Antunes Pereira, a cabeça calva de Deus traz-nos a representação do cosmos cabo-verdiano. Estende em consonância os tentáculos das ilhas à redondez do mundo, assim como a atividade diplomática entretecia relações do recente país com outros povos. Cabo Verde, paz de terra vermelha, estamos a citar o autor, é o lugar das embaixadas onde as nações crescerão. Em matrimónio, o arquipélago aperta a mão dos continentes e, numa recíproca verdadeira, graças à iniciativa do então Ministro da Comunicação, pela criação da Televisão Nacional de Cabo Verde, este país se aproximou mais do mundo e o mundo se adentrou mais rapidamente em Cabo Verde. Edificado e fortificado o país,
Cursino Fortes lançou a Associação de Escritores Cabo-Verdianos e a Academia Cabo-Verdiana de Letras, agregando personalidades e valores do mundo da escrita. As pedras fundamentais de instituições como a literatura fazem de Cabo Verde uma referência no mundo lusófono e testemunham na obra de Cursino Fortes, e passamos a citar da sua própria obra poética, tambores que amam a chama da palavra mão. Mão que semeia, mão que escreve, mão que edifica, mão que une. As mãos de labor, nas palavras do poeta, são as mãos de milho e marulho. Da sua geração, os poetas João Vário e Arménio Vieira, depois Jorge Carlos Fonseca, Filinto Elísio, Vadinho Velhinho, Dani Spínola, José Luís Tavares, são todos poetas cuja arte não fica indiferente à labuta registada nas línguas portuguesa e cabo-verdiana. A poesia de Cursino Fortes, reconhecida internacionalmente, distribui o pão e o fonema, planta árvores e preserva a tradição, que com pedras de sol gera a substância. Retrata, entre aspas, um povo de pé sobre a pedra do drama, ou, também nas palavras do poeta, 10 rostos de terra crua e uma pátria de pouco pão. Assim, a arte de Cursino Fortes constrói pistas para ovnis com palavras que trazem milho nas sílabas e mar nos ditongos e dançam sobre as ilhas. Estas, perdendo peso, ganharam asas. Unidos, os 10 pedaços, amalgamados, podem dar um golpe de Estado no paraíso. É esse mesmo golpe de Estado no paraíso que dá título a este poema montado neste pequeno registro. Assim, senhores, esta comunicação procurou, de uma forma muito síntese, recuperar o itinerário que delineia o registro da consciência de uma cabo-verdianidade original nos traços de Eugênio Tavares, José Lopes, Jorge Barbosa, Baltazar Lopes e Cursino Fortes, ao mesmo tempo que explode a diasporização de uma identidade plural em Januário Leite, Orlando Amarilis, João Vário, Arménio Vieira, Ovídio Martins, nos principais momentos da sua trajetória. Muito obrigada por esta oportunidade de partilha. O nosso segundo conferencista do painel é Carlos Belino Sacadura, professor com uma larga experiência no ensino da filosofia em Cabo Verde. É docente aqui da Universidade de Cabo Verde, tendo como principais disciplinas de ação a ética, a filosofia, a ciência, a interpretação e a educação. O professor Belino é doutorado em filosofia pela Universidade Católica Portuguesa e ele tem, sobretudo, a sua área de ação é cultura de argumentação, tradição e modernidade da razão argumentativa. O professor Belino vai apresentar-nos aqui também um tema que dá panos para mangas, poesia da reflexão, imagens e ideias em filosofia, arte e ciência. Eu começava por agradecer à comissão organizadora e particularmente à professora Mariana Faria, o professor Elter Carlos e o professor Lourenço Gomes pelo convite para participar nestas conferências que já vão na 3ª edição e, portanto, já ganharam uma dinâmica cultural. O tema que eu abordo é a relação entre filosofia, ciência e poesia, literatura em geral. Começo por abordar as origens desta relação do ponto de vista do diferendo, isto é, um certo antagonismo entre o poético-literário e o filosófico. Harold Bloom, que é um dos
maiores nomes da crítica literária, aborda isto num livro que é em torno de uma interrogação, que é onde está a sabedoria? E ele pergunta, a sabedoria vem-nos da literatura, ou das artes em geral, ou da filosofia e da ciência? E ele foca exatamente o início do conflito através de dois grandes nomes, não é, da poesia e da filosofia, que são Homero e Platão. O filósofo Platão começa por antagonizar Homero, propondo um modelo diferente de educação, pensamento, não é, e racionalidade. Bem, é preciso ver que Homero era considerado o educador da Grécia, o nome fundamental. E Platão queria, por sua vez, propor-se como educador e fomentador de uma nova cultura. E aconteceu algo que o próprio Bloom também foca no seu primeiro livro, que é a angústia da influência. Todo o autor, portanto, na literatura, na filosofia, podemos dizer que noutras áreas também, quer cortar com os nomes que são canónicos. É o cânone, portanto, na literatura. O exemplo máximo para ele, o autor canónico, por excelência, é Shakespeare. Como escrever depois de Shakespeare é o mesmo como fazer filosofia depois de Platão e de Kant. Então há essa vontade de ruptura. E o estatuto da arte também é fundamental. Fica definido por Platão como um grau menor, digamos, do ser. Isto é, se tivermos o sensível, a arte faz parte do sensível porque tem que ter imagem, nós temos que ter ou pedra ou tela, tem que haver figura, ou outro suporte material. E essa concepção ligada à imagem está no grau mais baixo do ser, na tal dialética platónica, ou na caverna, que é o ligado ao sensível. A ideia que é invisível e que não tem forma sensível é que está no cume da realidade do ser. Portanto, há uma realidade das ideias e não das formas e das imagens sensíveis. E isto veio a marcar toda a história da estética. Nomeadamente, quando Nietzsche também faz uma abordagem da cultura grega na dicotomia entre o apolíneo, que é tudo o que diz respeito, cabe na ciência e na filosofia, a geometria, a matemática, Apolo, que é o deus da claridade racional, portanto lá temos a razão de um lado, e a imaginação do outro, que é o dionisíaco. Portanto, os dois, o dionisíaco tem mais a ver com as artes, o sensível e aquilo que não pode ser conceptualizado. Esta, podemos dizer, dicotomia ou distância vai se prolongar também na modernidade, em que um autor de referência é Jean-Baptiste Vico, com a Ciência Nova, a nova ciência. Então a poesia para ele não significa apenas a forma literária da poesia, é tudo o que pertence à criação humana, nomeadamente o direito, a história, a filosofia e a parte também das próprias instituições criadas pelo homem. De um lado. Do outro está a natureza. Então ele diz, o conhecimento tem que ser do homem. Nas humanidades, o homem estuda a si mesmo. É o sujeito que conhece o sujeito humano. Enquanto nas ciências naturais é um sujeito que conhece o objeto. Então, os dois grandes paradigmas são o de Vico, que é uma visão poética, imaginária, ligada à sensibilidade, à invenção, e Descartes, que é a matematização do mundo, do qual nasce o mundo tecnocientífico moderno. Portanto, há dois polos. O que ainda se prolonga num autor, já com acho, praticamente 90 anos nesta altura, mas os filósofos vivos, não é só do passado, que é Alain Badiou, que fala no matema e no poema. Portanto, a distância entre os dois. Matema, que dá origem à matemática, não é? A tal Mathesis Universalis, e o poema, que é o lado poético.
Bem, uma autora que é Gabrielle Dufour-Kowalska estuda as chamadas revoluções estéticas e detectou em Platão uma inversão, que é, em vez da imagem ser legada para o ponto inferior do ser ou da realidade, ela é revalorizada. E com isto damos origem a uma revolução estética que vai fazer, de certa forma, unir filosofia e arte. Para dar o exemplo mais conhecido, nós vemos que a chamada alegoria da caverna, que é uma forma, digamos, poética e imagética de escrever, vai ilustrar a parte das ideias de Platão. Por exemplo, o sol é a ideia de bem, que é a ideia superior. A luz são as ideias ou formas. A caverna é o sensível, etc. E são metáforas que são valorizadas no âmbito da filosofia e do pensamento. Elas vão afirmar de forma visível aquilo que na realidade é invisível. A arte é uma expressão sensível da ideia, o que é uma definição que se vai dar para todo o romantismo, até Hegel. A ideia de representar o que é por si irrepresentável. Começa a haver uma reconversão em que a arte já não é mimesis, ou seja, imitação do real. Era esse o motivo que Platão tinha para condenar a arte, porque a arte apenas não imita o real, será uma cópia, que é tal, o que seria uma dupla traição, porque o próprio mundo já é uma cópia das ideias. Portanto, o pintor faz a cópia da cópia. Deixa de ser esta mimesis para ser criação, que é a ideia moderna da arte. E este abre caminho a toda uma filosofia com um modelo e uma hermenêutica de tipo estética, que não podemos estar aqui a desenvolver, portanto, já nos contemporâneos não há tempo. Rorty faz este apelo à imaginação, dizendo que a filosofia não é um espelho da natureza, a tal mimesis, mas é uma redescrição. Ao redescrever o real, também não é uma descrição, é a redescrição. Nós vamos, então, recriá-lo. Deleuze, portanto, Gilles Deleuze define a filosofia como uma arte de criação de conceitos. Portanto, não é uma reprodução, é criação. Também a ciência é uma forma de criação, embora diferente, no modo de representar. Kant, naquela self-definição, dizer que não ensina filosofia, mas a filosofar, é essa a ideia, que o próprio professor, claro que nós temos que transmitir a história da filosofia, a memória, mas é preciso ensinar a pensar por si próprio e, portanto, retomar de modo novo aquilo que foi colocado pela história da filosofia, que tem que se reinventar. Depois desta abordagem, eu peguei também nesse texto para a conferência, num autor cabo-verdiano, queria abordar mais, mas realmente o espaço está limitado, que é José Luís Tavares, sobretudo em duas obras, que é O Coração de Lava e Agreste Matéria Mundo, onde ele faz uma poesia onde entram os elementos, digamos, materiais, sensíveis, as montanhas, neste caso o vulcão, o magma, no caso do Coração de Lava, não é? E, de um modo geral, a Terra aparece como personagem da poesia. O que eu aproximei da poética dos elementos, aquilo que se chama os elementos em Bachelard, que tem toda uma parte, um autor fascinante, tem uma parte de filosofia das ciências, que trabalha com a razão, e tem uma parte de literatura. Lá estão os dois lados. Havendo ou não uma ponte, eu escrevi cá uma ponte, mas não é caso para tratar agora aqui. Esses elementos, terra, água, ar, fogo, que são sobretudo os dos pré-socráticos e também da cosmologia, vão ser abordados de forma imaginativa e poética, não é? Em José Luís Tavares. A ponto, há um hipertexto poético ou filosófico, a pontos que, nessa obra, Coração de Lava, é composta por fotografias e pelo texto do autor. Imagem, texto, não é adequado à época do hipertexto. Na parte de
conclusão, a ideia de abordar o que podia ser uma poetosofia, uma ligação filosofia-poesia, em que esses elementos do mundo são celebrados nos poetas e nos filósofos. Por exemplo, no Pastor do Ser, estas imagens que vêm do campo, não é? E de um lado mais não materialista, mas material, a matéria do mundo. O Pastor do Ser de Heidegger e o Guardador de Rebanhos, no Fernando Pessoa, no heterónimo do Alberto Queiro, que é o que trabalha exatamente com essa representação sensível do mundo. Pessoa tem esse guardador de rebanhos e é essa floresta, não é? Essa clareira do ser, uma ontologia literária que precisa ainda de ser explorada. A ideia que queria deixar era essa de explorar o filósofo como escritor, que não estamos muito habituados, porque escritor é o do romance, é o da literatura, não é? Mas o filósofo é um escritor também com grandes recursos metafóricos, e quando nós abordamos a língua, geralmente até os congressos e estudos sobre língua, é língua e literatura, mas deve ser estendido a tudo o que é escrita. Se nós virmos essa parte metafórica, não é, da escrita imaginativa, da escrita filosófica, vê-se que são grandes escritores também a precisar de ser estudados numa abordagem que consiga ligar, nomeadamente, os departamentos de literatura e os de filosofia, que não é muito comum. Estas conferências, por exemplo, são um passo nesse sentido, que não é frequente, não é mesmo nas universidades, que desligam o matema e o poema, filosofia, ciência e literatura. A proposta é dessa religião no sentido de religar os saberes, que é algo que Moran também fala muito, e nos modelos de educação e na antropologia, a concepção do homem não apenas como tal animal racional, não é zoon logicon, mas do homem como o ser humano, não é, na linguagem mais moderna, como alguém que não é apenas racional e conceptual, mas também imaginativo, sonhador, o sonho tem um papel essencial, e criador, capaz de abranger essas inteligências múltiplas que fala Gardner, que vão desde a inteligência lógico-matemática até a inteligência emocional, ou, por exemplo, a literatura. Um dos aportes, não é, das contribuições que traz à filosofia, esta ligação. Eu chego a falar de parceria filosófico-literária e poeto-filosófica, é trazer a emoção, que é algo muitas vezes esquecido no lado científico ou filosófico, o lado emocional e a tal inteligência emocional. Daí a possibilidade de trabalhar neste novo modelo e explorarmos essas dimensões da escrita filosófica e literária. Portanto, eu ficaria por aqui na minha contribuição, desejando também uma boa continuação das conferências e agradecendo mais uma vez o convite. Também temos o professor Manuel Veiga, que tem uma longa experiência, quer académica, quer política, mas também a nível da investigação. Foi ministro da Cultura em Cabo Verde, professor da Universidade de Cabo Verde, sobretudo a nível do ensino do crioulo. Tem uma larga bibliografia, livros publicados na área de estudos linguísticos, particularmente a nível de estudos do crioulo. Manuel Veiga é uma personalidade interessante em Cabo Verde. Instalou, enquanto Ministro da Cultura, o Grande Prémio Cidade Velha para premiar grandes trabalhos científicos na área da cultura, da sociedade aqui no nosso país. Traz-nos aqui um tema também que merece a nossa atenção: literatura, filosofia e educação, na palavra e no verbo de Olho d'Água, de Manuel Veiga. Literatura, filosofia e educação, na palavra e no verbo da minha autoria. Segundo a opinião de um entendido na matéria, a literatura como a filosofia são, desde o final do século
17, essencialmente produção e exposição de pensamento. Continuando, afirma que as obras não exibem apenas forma, estilo e aspectos retóricos, mas substância e conteúdo de pensamento. Fim de citação. E citando Leonel dos Santos, o mesmo autor considera que uma obra de arte autêntica é aquela que faz a meditação sobre o mundo. Diz ainda que um pensamento é uma intervenção criativa do mundo. É com base nesses pressupostos que vou fazer um sobrevoo ao romance Olho d'Água, procurando demonstrar que nele há produção e exposição de pensamento, como também uma meditação e uma intervenção criativa do mundo, e ainda uma preocupação pedagógica no resgate, preservação e apreensão dos ensinamentos que encarnam ou promovem. A hora zero. Nasci no campo, em Santa Catarina, na ilha de Santiago, na confluência de Seduguma e de Achada Gomes, no remanso de uma ribeira batizada com o nome de Quintal, frente ao sítio de Galo Canta, a propriedade do autor do léxico do dialeto crioulo de Cabo Verde, Napoleão Fernandes. Eu que fui um camponês, no estar e no existir, em toda a dimensão da palavra, durante os anos da minha infância, senti-me envolto num estranho manto da cidade, quando o destino me abriu as portas do seminário em outubro de 1962. Ali, recebi ordens expressas de que a minha palavra deveria ser portuguesa e que, portanto, só deveria falar o português. Disseram-me ainda que, se porventura caísse na ousadia de falar a língua da minha identidade primeira, seria castigado. A ordem, sem intenção maldosa, era para mim, mas também para todos os meus colegas de destino. Felizmente, o meu crioulo, aos 14 anos de idade, já era adulto e se encontrava de tal forma enraizado no meu ser que nem os ares da cidade e do seminário, nem os ritmos de Coimbra, a cidade do fado, onde estive também há algum tempo, puderam ensombrar a minha vivência crioula e a profunda ligação que tinha e tenho com a palavra, com a gramática e a sintaxe da língua, da única língua da minha mãe. E hoje, se me perguntarem por que falo e escrevo em crioulo, a resposta é simples. É porque sou crioulo. E não posso deixar de o ser. É porque a minha vida e o meu povo têm a marca indelével da criolidade. É porque fiz e faço uma caminhada onde o crioulo sempre esteve e está presente. Esta caminhada é visível e previsível através do romance Olho d'Água, que é um novelo onde se entrelaçam as diversas etapas da minha vivência no campo, na cidade, na mãe pátria, no estrangeiro, na vida rural e virtual. De todas essas vivências, a mais marcante é a que vai até aos 14 anos. Estou certo de que, sem a experiência campesina, o Olho d'Água não seria fonte nem raiz e dificilmente poderia crescer, regar e alagar os campos das minhas sementeiras subsequentes e as searas das minhas colheitas, onde a minha palavra, umas vezes é crioula e outras vezes é portuguesa. É por isso que quando escrevo na trilogia romanesca da minha autoria, Olho d'Água, Diário das Ilhas, Profecias do Velho Bem Tempo, o meu escopo principal não é fundamentalmente a estética. Esta é tão somente o meio pedagógico
para atrair a empatia com o pensamento recolhido ou produzido e com o mundo vivido ou recriado. Procura e afirmação das raízes da criolidade. Quando escrevo ficção ou narrativa romanesca, não o faço essencialmente como escritor, mas sobretudo como humanista e pensador. É por isso que, à força de tanto ouvir que o crioulo cabo-verdiano não tinha regras na gramática, decidi escrever o Judaco, demonstrando que não tinham razão os que sempre lhe passaram um atestado de menoridade, afirmando ser ele língua de casa, a tal sermo vulgaris, na expressão do escritor Teixeira de Sousa, que não servia para domínios como a cultura e a ciência. Deixa aos leitores do O Judaco a incumbência de ver se cheguei ou não a produzir e a recriar pensamento suficiente para contrariar a tese de menoridade conferida à nossa língua materna. Note-se que na altura de cultura e de ciência tinha eu apenas a minha intensa vivência do campo e o que aprendi no Seminário de São José, na praia, no Instituto de Estudos Teológicos, em Coimbra, e na Universidade d'Aix-Marselha, em França. De todas essas vivências, a experiência do campo era tão viva e tão presente que me parecia como que um fantasma amigo que me visitava e revisitava a miúdo. A testagem cultural e científica da minha língua crioula contava deste modo com um terreno onde eu podia e sabia lavrar, porque conhecia o movimento e a safra das águas, as fases das suas sementeiras, o ritmo das suas fainas e a quadra das suas colheitas. O Judaco nasce assim desta necessidade de parir, de dar à luz a duas crianças. De um lado, um infante conhecedor da palavra e da gramática da sua língua. De outro lado, um outro infante formado e moldado com a cultura do seu povo, em primeiro lugar, e de algum modo com as culturas matrizes da sua antropologia mestiça. O título O Judaco resume toda a diegética do livro. Ele pode significar a fonte onde a água é mais pura, mas também a raiz que prende a árvore à terra, na sua terra. As personagens estão em contínua viagem de iniciação e de aprendizagem da cultura cabo-verdiana, da cultura africana, da cultura universal. Os viajantes, uns dão-se conta da sua alienação e procuram o Judaco para matar a sede com a água mais pura da fonte matricial. Outros, mais identificados com a água da sua própria ribeira e conhecedores da água de outras ribeiras, vão partilhando esse líquido, fonte de vida e de conhecimento, com todos quantos dele necessitam. Num primeiro tempo, o Judaco é Cabo Verde. Num segundo momento, é a África e o mundo. E num terceiro momento, volta de novo a ser Cabo Verde. Os viajantes partem de Cabo Verde para reencontrar a África e o mundo, e dali partem para de novo redescobrir Cabo Verde, a fonte e o centro da sua mundivivência, da sua antropologia existencial e cultural. Os que mais viajam são os que mais sede têm, os que menos conhecem o Judaco, tanto o islenho como o continental. A viagem não termina, porque da fonte há sempre água a brotar, mas o romance tinha que ter um fim, e o seu fim preanuncia o início de uma nova largada, com outros autores, outras personagens. Porém, da viagem empreendida para o centro de O Judaco,
seja para a África ou para o mundo ou para Cabo Verde, todos ficam mais regenerados, mais dessedentados, mais identificados, não só com a geografia, mas sobretudo com a antropologia desses espaços. O olho d'água é deste modo inexorável, e dele jorra sempre água pura e fresca. As 4 principais personagens do romance, que podiam chamar-se Cabo Verde, a Regina, o John Dimana, o Zé de Beba e o Pedrinho, tinham sonhos. O sonho de Regina e de Zé de Beba acabaram por ficar realizados com a descoberta e assunção das matrizes da sua antropologia identitária e do rosto resultante de um caldeamento que durou séculos e que continua em contínua transformação, perdurará por muitos milénios. Porém, o sonho de Pedrinho e o de Zé de Beba e o de John Dimana estavam ainda longe da meta protagonizada. Tal meta só será alcançada no dia em que o país vencer o subdesenvolvimento e o crioulo for oficializado e materializado o seu ensino formal e sistemático. É a saga de Pedrinho e de John Dimana que continuam e perduram. Ora, qualquer que seja a seca ambiental, do olho d'água brotará sempre a água fresca, a água da nossa ribeira, e que estou certo um dia, quando descobrimos, de forma coerente e consequente, a razão das coisas, há de bastar a nossa sede. Não apenas a de Regina e de John Dimana e a de José de Beba, mas sobretudo a do Pedrinho. O homem que sonha e viaja. O homem que, ao lado de outros viajantes, vai construindo o castelo do seu sonho. Palavra a palavra, pedra a pedra, dor a dor, amor a amor, diria o poeta Ovídio Martins. E isto significa que Pedrinho continua a estar e a viajar nas asas da palavra, tanto a palavra crioula de Olho d'Água, como a palavra portuguesa do Diário das Ilhas e de Profecias do Alibentempo. Tal é, na perspectiva do poeta Jorge Barbosa, o conflito saudável e enriquecedor de 2 palavras diferentes, ele dizia almas diferentes e complementares, que têm moldado e enriquecido a alma crioula de Pedrinho. O caminho, porém, é longo e diversificado e não se esgotou na saga Olho d'Água. É por isso que Paulo de Georgia, outro personagem importante do Diário das Ilhas, é por isso que Paulo de Georgia, o grande contador de histórias do seu povo, para a nova geração, remata, sem ter chegado ao fim, a sua narração e a narração do Olho d'Água. Eu devia trazer o Olho d'Água, não trouxe. Dizendo, o Paulo de Georgia diz assim, as águas, é curtinho, as águas riba de as águas, noite riba noite, com letras de sangue e com ponta de minha coração, escreve a história de minha vida, de meu povo. Mas minha perna, Paulo de Georgia que se apropria um velhote, mas minha perna de abira fraco, minha voz de abira rouco, e além do mais, minha sol de esta campa. Quer dizer, essa passa passagem e palavra para o próximo papai grande que vai ser o Alibentempo. Paulo de Georgia deixou o caminho aberto para que se prossiga com a história do seu povo e que na última parte da trilogia Alibentempo, a reencarnação de Paulo de Georgia nos tempos modernos vai dar conta desta nova saga. Daremos conta no estudo a ser publicado com o título de Filosofia na Palavra e no Verbo da Trilogia Romanesca. Manuel Veiga. Por fim, temos a professora Cristina Ramalho,
que é professora da Universidade Federal do Sergipe, é doutora em Letras, com um pós-doutoramento em Estudos Cabo-Verdianos. A professora Cristina também tem trabalhos interessantes a nível de literatura, com análises da literatura cabo-verdiana, um interesse particular pelo estudo dos textos cabo-verdianos. Traz-nos então uma leitura sobre um livro que conhecemos muito bem, que é o Cabeça Calva de Deus. Ela tem, o título do seu artigo é A Cabeça Calva de Deus, uma mandala como recurso didático. Estão apresentados então os nossos 4 conferencistas para este primeiro painel. Neste momento, os conferencistas vão passar a fazer a explanação das suas ideias. Apresento aqui o resumo da minha fala. São reflexões teórico-críticas sobre o ensino de literatura para crianças e adolescentes, levando em consideração as possibilidades didáticas do trabalho intersemiótico, a presença em sala de aula das tecnologias digitais de informação e comunicação e os aspectos mais relevantes do letramento literário, como fonte de estímulo à sensibilidade estética e à valorização do pertencimento cultural, seguidas da apresentação da mandala Cabeça Calva de Deus, finalizada no dia 5 de julho de 2020, produto intersemiótico de minha autoria, originado pelos conhecimentos sobre a trilogia épica A Cabeça Calva de Deus, de Corsino Forte. Essa proposta realiza uma manifestação feita ao poeta Corsino Forte na ocasião do pós-doutorado sobre o meu desejo de adaptar de algum modo sua trilogia para que crianças e adolescentes cabo-verdianos pudessem ter desde cedo intimidade com a epopeia de Cabo Verde. Sua alegria com essa possibilidade me levou a tentar, de algum modo, concretizá-la, como uma homenagem póstuma. Eu cito aqui Otávio Paz. A poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono, operação capaz de transformar o mundo. A atividade poética é revolucionária por natureza. Exercício espiritual é um método de libertação interior. A poesia revela este mundo, cria outro. Pão dos eleitos, alimento maldito, isola, une, convite à viagem, regresso à terra natal. Se é assim, por que é tão difícil para os mais jovens se envolverem com textos literários como os poemas? Partindo dessa constatação, lembro que Hélder Pinheiro, sobre o trabalho com a poesia na escola, discrimina algumas condições que ele caracteriza como indispensáveis para que a presença do poema na sala de aula seja de fato uma experiência eficiente em investimento em leitura. A primeira delas é justamente uma experiência leitora docente significativa. Sendo assim, para trabalhar eficazmente com poemas em sua sala de aula, um docente precisa ser leitor de poesia. Por isso, em qualquer curso ou palestra que eu ministre para docentes, sempre destaco quão fundamental é que eles e elas busquem, quando isso já não aconteça, se tornarem de fato leitores e leitoras de poemas. Ao fazerem isso, certamente começarão a compor um repertório de leituras que lhes foram especialmente instigantes e que poderão eventualmente compartilhar de forma entusiasmada e contagiante com seus alunos e alunas. A criação dessa mandala teve início em 2014 e se estendeu até esse ano. Como foi que eu estruturei essa mandala? O campo central, essa esfera no campo central, é Cabo Verde, e com suas ilhas. Essa esfera representa Cabo Verde. Depois eu fiz uma representação da trilogia. Então a seta verde indica pão e fonema, a seta laranja indica árvore e tambor e a seta amarela, pedras de sol e substância.
Então, no centro, a esfera Cabo Verde, em torno de Cabo Verde, a trilogia. Depois, na parte onde ficam as representações dos 3 livros, eu compus em cada um deles uma série de referentes que estão relacionados ao conteúdo dos livros. Então, aqui em Pão e Fonema, são essas representações que estão aqui. Depois, Árvore e Tambor, outras representações. E a mesma coisa aconteceu com Pedras de Sol e Substância. Há elementos, que eu chamo de elementos de coesão, que se repetem nos 3 livros. Então, foi a forma que eu encontrei de dar unidade e de mostrar que há, sim, uma permanência de referentes que estão relacionados à cultura cabo-verdiana, como, por exemplo, o milho, que aparece em Pão e Fonema e aparece Pedras do Sol e Substância. Não quer dizer que não apareça em Árvore e Tambor, mas eu busquei alguns elementos e fui repetindo em alguns deles para criar essa unidade. O pilão, que está ali na seta azul, também está em A Cabeça da Calva de Deus e Pedras de Sol e Substância. Temos os referentes musicais, indicados pela seta violeta, o tambor, a viola, né, o violão. Também marquei a importância da escrita, né, da palavra, por isso é Pão e Fonema, do livro como registro, a pátria que se escreve, a nação, né, que está sendo escrita. Depois, em torno dessa estrutura que representa a trilogia, eu fiz a representação do povo cabo-verdiano, com vários elementos, com distintas representações de faixas etárias e tal. Então, e lá em cima, né, no alto, dando a mão, a representação do Dr. Corsino Forte, todo vestido de branco. E foi a maneira que eu encontrei de demonstrar a ideia de agora povo, agora poema, a ideia de união, a ideia de unir, que as ilhas dessem as mãos umas às outras. E aí eu cito: nem trovões, nem relâmpagos rasgarão as páginas que o nosso povo escreveu. Então foi um texto escrito com a voz do povo, vívida e vivida pela imaginação poética e épica de Corsino Forte. Depois, na última estrutura circular da mandala, eu inseri vários símbolos. Aqui não daria tempo de eu explicar cada um deles, mas eu vou mostrar alguns aqui para vocês entenderem. Primeiro eu fiz também uma ideia de círculo das cores, né, com uma variação de cores, para dar a ideia realmente da completude de todas as cores compondo esse quadro, compondo essa identidade cabo-verdiana. E aí um dos símbolos é o aguadeiro, que é o símbolo do signo de Aquário, que é o carregador de água que derrama as águas da vida. Corsino Forte era aquariano, então eu fiz aí a minha homenagem, né, ao signo do Dr. Corsino. E também a essa simbologia, né, de ser o que derrama as águas da vida, as águas da esperança, num texto que busca esse resgate da força, da crença em si mesmos. Esse outro símbolo é o símbolo do peixe, Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador do mundo, e era fundamental essa presença porque, de fato, Cristo é uma personagem, é uma presença dentro da obra da Cabeça Calva de Deus. E aí eu cito um trechinho de Pão e Fonema. Ó, quando amanhã amanhecer e Cristo descer da sua morada e vier vindo para o braço direito do Monte Cara, com seu cabo de enxada e seus calções de dril, com seus pés descalços e seu dedo partido, e se sentar na pedra redonda do nosso fogão, sem chuva na mão, sem fraqueza no sangue e sem um corvo no coração. Então vocês podem ver que são vários símbolos, tem o mapa da África, tem a referência a Guiné-Bissau, enfim, são vários, o feminino, são muitos elementos. E por que pensar na mandala como um recurso didático para despertar o interesse por A Cabeça de Calva de Deus? Aí eu lembro aqui Rio do Cosson, que diz assim: o sucesso inicial do encontro do leitor com a obra depende da motivação.
E é exatamente isso que Corsino Fortes faz em A Cabeça Calva de Deus. É uma obra épica que, por isso, tem uma dimensão lírica e uma dimensão narrativa, ou seja, nessa trilogia se conta a história e todas as circunstâncias culturais e míticas e místicas de Cabo Verde, fazendo uso do texto poético. Então, Corsino Fortes explora muito a poesia e todas as suas possibilidades figurativas, o que torna, obviamente, o texto um pouco mais complexo para uma leitura. Então, nesse sentido, é que eu venho com essa proposta da mandala ao livro, ou seja, a partir da imagem da mandala, explorar formas, cores, possíveis histórias por trás de cada detalhe, estimular a imaginação, brincar com as imagens e, pouco a pouco, contar a história de um homem, de seus livros, de seu país e de seu povo. Ou seja, a partir dessa imagem e de uma experiência lúdica com ela, apresentar a Cabeça Calva de Deus. Ainda que crianças e adolescentes mais jovens não tenham de fato condições de fazer uma leitura completa dessa obra pela complexidade que ela traz, nada impede que um professor apresente esse livro, que diga: nós temos um livro, que na verdade é uma reunião de 3 livros, e contar, olha quantos versos tem cada um dos livros, o conjunto e as representações que estão aqui, e contando para os alunos um pouco do conteúdo desses livros. E aí a gente volta para aquela ideia de que o docente tem que ser leitor, que o docente tem, claro, que possuir essa informação, essa referência, para poder levar para os seus alunos algumas passagens, alguns trechos, valorizando a representatividade da obra dentro da cultura e da história literária de Cabo Verde. Aqui é um trechinho da parte que contempla pão e fonema, que traz o milho e traz a caravela. Ouve-me, primogênito da ilha, ontem fui lenha e lastro para navio. Hoje, sol somente para a sementeira, devolvo às ondas a vocação de ser viagem e fico pão à porta das padarias. Então é o contraste entre o expansionismo da navegação que trouxe, que levou, na verdade, para Cabo Verde o processo de colonização e a vocação de ser cabo-verdiano e ficar na sua terra e plantar o seu alimento, como traz esse trechinho. Então, explorar pequenas passagens da obra, estabelecendo esse diálogo com a imagem, estimulando para que os alunos, claro que vai depender do nível da turma, dos alunos, então o professor teria que selecionar os trechos dependendo da faixa etária, da turma com a qual está lidando. Mais um trechinho agora de Árvore e Tambor. Aqui, onde a seca é arma e a fome desafio, a ilha é vida e a secura, vivência, amor, que a chuva traga a bandeira branca da nossa guerra entre céu e terra. Olha quantos elementos para se discutir a vida em Cabo Verde, a história, os conflitos que foram necessários para se chegar à independência e, ao mesmo tempo, as questões ligadas à própria identidade, vamos dizer assim, da natureza cabo-verdiana, que traz o desafio de enfrentar a seca, de ser criativo, para poder criar um ambiente de vida mais tranquilo, mais harmonioso e plausível. Mais um trechinho de Árvore e Tambor. E de sol a sol pedimos a Deus que não nos ajude a unir estes 10 pedaços, porque se unidos, amalgamados, ossos com ossos, rochas com rochas, estes 10 pedaços daríamos um golpe de Estado no paraíso. Então a ideia que todo o tempo está sendo sustentada pelo poema de união, de unir as 10 ilhas, e por isso essa representação das mãos dadas. E eu quero, por fim, chamar a atenção só para uma representação que me pareceu bastante curiosa, depois que eu terminei a mandala, que eu percebi nessa esfera
se a gente olha com um olhar generoso, nessa esfera central, a cabeça calva de Deus e, ao mesmo tempo, a gravidez redonda da Mãe Terra, que o Dr. Corsino me falou que uma das grandes referências para a composição da sua trilogia foi a beleza da gestação e das barrigas já grandes das grávidas, e essa esfera redonda também é essa gravidez da Mãe Terra. E, ao mesmo tempo, o que eu quis fazer é Cabo Verde como uma metonímia do mundo, né? Porque nós podemos pensar nessa esfera como planeta, e Cabo Verde seria a metonímia de todos os continentes e de todos os países que compõem, que estão aí identificados geograficamente, né? Como fragmentos que compõem o planeta. Agradeço a atenção de vocês, sei que foi uma explicação muito rápida, mas eu espero no texto poder dar mais detalhes. Chegado a esta altura, agradecemos então aos 4 conferencistas aqui do nosso painel. Como nós sabemos, trouxeram-nos aqui contributos muito interessantes, debates que permitem-nos pensamentos profundos sobre várias temáticas de interesse nacional, mas também de interesse universal. Nós também agradecemos às pessoas que estão a nos assistir através do ciberespaço, porque esta conferência está a acontecer online, e continuem connosco nos próximos painéis que vão seguir. Muito obrigado. Nós estamos aqui deste lado a continuar a nossa reflexão sobre a academia, sobre Cabo Verde, sobre o mundo.